Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Eu hoje convidei o Renato. Vocês querem conhecer o Renato? Vem cá, Renato. Ele é presbítero ali, na igreja do pastor Arnaud, em Formosa. E convidei o Renato para nos dar a lição número 5. E eu sei que você não trouxe a revista. Por isso eu vou pedir que o Weber, que deve estar nos ouvindo agora, envie a lição 5 para todo mundo. E aí eu permito você usar o smartphone, não tem problema. Não será pecado hoje, tá bom? E Renato vai nos trazer a lição 5. É incrível, né? No meio de uma pandemia, aí Deus olha para a gente e Deus diz, eu quero festa, eu quero alegria, eu quero felicidade, né? É um Deus fantástico, é um Deus que traz vida no deserto, E Renato foi um dos escritores, pastor Arnaud, fica em pé, para quem não conhece, ali está o pastor Arnaud. Ele pregou na Santa Ceia passada, iniciando toda a nossa revista, e hoje, para não ter quebra de continuidade, convidei o Renato para nos trazer a lição número 5. E aí, o Senhor há de usá-la agora. Pode pegar ali o microfone, Renato? Louvado seja o nome do Senhor. E, amados irmãos, vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Amém? Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, celebrando mais um momento especial na presença de Deus no nosso culto de Santa Ceia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito honrado de poder estar ocupando a tribuna nesta noite e de o pastor Gideon Júnior, juntamente com a pastora presidente, nos ter confiado a oportunidade de estarmos aqui, porque a gente sabe que é de uma responsabilidade muito grande nós estarmos ministrando a palavra de Deus para o povo de Deus. Como Paulo disse a Timóteo, tende cuidado de ti mesmo e da tua doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto os teus ouvintes. Então, a gente sabe da responsabilidade e também agradeço a todos os irmãos que estão aqui hoje para celebrarem ao Senhor juntamente conosco aqui na Santa Ceia. Vamos nos colocar de pé neste momento, fazer uma oração pedindo a Deus para que venha abençoar essa lição. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que neste momento nós venhamos te glorificar e pedir ao Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco de uma forma maravilhosa através da Tua Palavra. Encha-nos, meu Deus, com a unção do Teu Espírito Santo, revigora as nossas forças, restabelece, meu Deus, a alegria da nossa salvação, cura as cicatrizes, liberta-nos de tudo aquilo, meu Deus, que coloca um empecilho em nossas vidas, para que nós possamos ter mais liberdade de alcançar a Tua glória, pelo poder e pela unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, podemos assentar. Hoje nós vamos falar de uma festa muito especial, que é chamada de Festa das Primícias. E nós temos aqui a nossa revista Israel, a Igreja e as Festas, que mostra o quanto Deus era um Deus que gostava de festejar a comunhão dele com seu povo. E as festas de Israel eram chamadas de Moedim. Quando essas festas eram direcionadas de Deus para o povo, era chamada de Moedim. E quando eram direcionadas do povo para Deus, era chamado de Hag. Por isso, todas as festas que nós trabalhamos aqui ao longo dessas lições, são chamadas de Hag Matzot, Hag Pesach, Hag Bikurim, justamente porque falam das festas do povo para com Deus. E quando é de Deus para com o povo, é chamada de Moedim. E todas essas festas eram conhecidas também como festas de peregrinação. Todas as vezes que os filhos de Israel
iam celebrar uma festa ao Senhor, eles deveriam se organizar em caravanas e irem para o local onde Deus havia escolhido para que o seu nome ali fosse adorado. E por isso, estas festas eram chamadas de Shalosh Regalim, que são chamadas de santas convocações do povo para adorar a Deus. Quando Deus então chama o povo, ele se revela para o povo no Egito, ele diz a Moisés que mande falar a Faraó que libere o seu povo para ir no Egito, para que o seu povo possa lhe sacrificar e também celebrar uma festa. Eu costumo dizer que festa de crente é festa diferente e não tem hora para acabar, né? Quem está dentro não vai embora e quem está fora quer entrar. E é assim que acontece na vida da gente. E hoje o princípio das primícias é algo tão fundamental para que nós entendamos o processo de salvação, que eu achei muito interessante quando o pastor Arnor, juntamente com o pastor Gideon, trouxe esse tema importante para que nós pudéssemos discutir em nossa revista. Então acredito que é um tema muito excelente, porque tem muito a ver com os aspectos relacionados à nossa salvação e também da nossa santificação para com Cristo. E você pode abrir a sua revista na página de número 28, a página de número 28. Na página de número 5, você vai encontrar o textuário que diz: honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o interessante é, antes de nós entrarmos na lição propriamente, é que o conceito de oferta mais antigo que existiu, desde os tempos da criação, é justamente o conceito de primícias. E o conceito de primícias vai muito além de uma oferta que é tirada. O conceito de primícias é honrar ao Senhor. E lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 4, a primeira ocorrência de primícias que aparece na Bíblia é justamente quando a Bíblia diz que Abel ofereceu das suas primícias o melhor do seu rebanho ao Senhor, ao passo que Caim, depois de alguns dias, ele também trouxe dos frutos da terra e apresentou ao Senhor. E a Bíblia diz que a oferta de Abel, juntamente com Abel, foram aceitos por Deus, porque Abel ofertou com fé. Ele ofertou com amor, com gratidão, e ele entendeu desde o princípio que o fundamento da oferta das primícias é colocar a Deus em primeiro lugar. Deus não quer o segundo lugar na nossa vida. Deus não quer o papel de coadjuvante na sua vida. Se Deus não se vir para ser o protagonista da sua vida, não convide Ele para o roteiro da sua vida. Porque Deus, Ele não pode estabelecer-se numa posição de subserviência diante do seu servo. Ele tem que sempre ser alguém que tem a primazia sobre você. E de repente, então, quando Caim oferece ali dos frutos de modo desleixado para com Deus, a Bíblia nos mostra que ele agiu segundo o seu desrespeito para com Deus e por isso ele foi rejeitado juntamente com a sua oferta. Então nós entendemos que tanto o ofertante quanto a oferta estão intimamente ligados na adoração. É por isso que Jesus disse: quando fores ao altar levares a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali perante o altar a tua oferta, reconcilia-te com o teu irmão, e depois vem e oferece a tua oferta, para que a tua oferta seja aceita. Então depende muito do coração, da forma como você está se dirigindo para com Deus, e também da sua relação para com o seu próximo. Então, aqui, o conceito de primícias vai muito além do simples ato de ofertar. Só para fazer esse pequeno esclarecimento, agora nós vamos tratar aqui no comentário introdução da lição que nós estamos aqui convidados para ministrar, que é sobre a festa das primícias, que no hebraico é chamado de Rabikurim. E primícias tem o conceito de apresentar a Deus o primeiro fruto nascido, seja do solo, ou seja, o primeiro fruto nascido do ventre de uma mulher, ou o primeiro fruto nascido do ventre de um animal. Por quê? Porque Deus, Ele quer ter sempre o primeiro como forma de reconhecimento da sua grandeza. Então, a grande diferença entre primícias e primogênitos é praticamente uma correlação muito grande,
Porque a primícia é o primeiro fruto do solo e o primogênito é o primeiro fruto do ventre. Existe pouca diferença em relação a isso aí. E todas as vezes que o homem fazia a sua colheita, ele deveria apresentar o fruto, o primeiro fruto nascido na colheita, reservar para Deus. Da mesma forma, quando Deus disse, eu tirei todos os vossos exércitos da terra do Egito, e porque eu poupei os primogênitos de Israel, todo primogênito que abrir a madre, seja do homem, seja dos animais, também será meu. E se você quiser resgatar o seu filho, você vai pagar 5 ciclos de prata, de acordo com a tabela estabelecida pelo santuário. Isso está falando de Cristo como primogênito dentre os mortos. A Bíblia diz que ele veio para ser o primogênito da criação, o primogênito de muitos irmãos e também o primogênito dentre os mortos. Então, as primícias e a primogenitura têm o conceito de colocar Deus em primeiro lugar e de você pegar o seu melhor e oferecer a Deus. O primogênito, ele era o melhor nascido na casa, era o melhor, era o primeiro filho, era as primícias da juventude do pai e deveria ser oferecidas a Deus. Lá em Gênesis 48, quando Jacó, ele adora apoiado no seu bordão e ele começa a abençoar os seus filhos, ele, por mais que ele tivesse uma preferência por José e por Benjamim, ele começou a abençoar o filho primogênito, e ele diz, Rúben, você é o meu primogênito, você é a primícia da minha juventude. Então, o conceito de primícias é muito importante. Agora, falando da festa das primícias, a festa das primícias era a terceira festa que acontecia na primavera judaica. Existem 2 períodos de estação em Israel. O primeiro período acontece na estação de outono, que é aquela chuva chamada de chuva temporã, que ela vem quando o agricultor lança a semente na terra, vem a chuva temporã e rega ali o solo, ele faz com que o solo comece a brotar e a produzir a semente, e 4 meses depois acontece então as chuvas da primavera, que vem para amadurecer o fruto, fazendo com que o fruto seja, com que a colheita possa então, durante 4 meses, estabelecer o processo para que haja a ceifa da colheita. E aqui a Bíblia vai nos mostrar que quando o pai de família, ele chegava e entrava na terra prometida, ele tinha que preparar o primeiro fruto a Deus. Então, voltando aqui, ela está incluída dentro da festa da Páscoa. A Bíblia diz que durante 3 vezes no ano, os filhos de Israel deveriam sair da sua terra, de onde estivesse, subisse ao local que Deus escolhesse, para durante 3 anos estabelecer a celebração das festas ao Senhor. E eram as 3 principais festas, a festa da Páscoa, e nela já se incluía os pães asmos, e também se incluía a festa das primícias, essas 3 como sendo uma só. Depois, acontecia de ter a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E essas eram as 3 convocações obrigatórias que Deus estabeleceu para a nação de Israel. E em todas essas 3 santas convocações em que o povo ia para adorar ao Senhor no local determinado por Deus, a Bíblia diz que as primícias tinham que ser apresentadas. Por ocasião aqui desta festa, da festa da primavera, que era a festa das primícias em si, era a festa que se apresentava o feixe das colheitas a Deus, o feixe da colheita da cevada, que coincidia justamente também com o 7º mês do calendário agrícola, que é chamado do mês de Sivan. Então, a primeira oferta que se apresentava nessa primeira convocação era a oferta do feixe da cevada. Lá na festa de Pentecostes se apresentava o feixe das primícias, e na festa dos tabernáculos se apresentava então as primícias das frutas da terra. E o interessante é que a festa das primícias aqui no tópico 1.1, ela é interessante porque aconteceu a Páscoa quando o povo de Israel ainda estava no Egito. O povo de Israel amarra todas as suas massas nas suas roupas, saem apressadamente de Ramsés e vai para uma cidade chamada de Sucote, que em hebraico significa tabernáculo, e ali eles preparam e celebram a festa dos pães asmos. E a festa das primícias era a festa do 3º dia, só que esta festa ainda não pôde ser celebrada no Egito, porque o povo saiu de lá às pressas, e quando eles ficaram andando em círculos durante 40 anos no deserto,
o povo era nômade, não podia plantar e também não tinha condições de colher, razão pela qual Deus sustentou o povo de Israel durante 40 anos com a providência do maná, para que o povo tivesse condições de subsistência. E aqui diz, em Êxodo capítulo 16, versículo 35, que o maná foi a única provisão de Israel durante os 40 anos em que eles peregrinaram no deserto, até que eles pudessem chegar numa terra habitável. E a Bíblia diz aqui que quando os filhos de Israel, eles saíram e atravessaram o Jordão, tiraram 12 pedras do Jordão, circuncidou toda a congregação dos filhos de Israel que haviam nascido ainda no deserto, porque o incircunciso não poderia participar da Santa Ceia, não poderia comer os pães asmos e não poderia apresentar primícias. E quando eles chegam naquele local, eles se estabelecem o acampamento no local chamado de Gilgal, onde Deus diz: hoje eu tirei de vocês a vergonha do Egito. Hoje, quando vocês celebrarem a festa das primícias, vocês estarão fazendo um total rompimento com o passado e estarão comemorando uma nova vida na minha presença. E a Bíblia diz então, quando eles chegaram lá, eles chegaram no dia 14 à tarde, justamente no dia que tradicionalmente estava marcado para o cordeiro morrer. E eles então celebraram a Páscoa e às 18 horas celebraram a festa dos pães asmos. E a Bíblia diz que eles então, no dia 16 de Nissan, que é o dia justamente marcado para a festa das primícias, foi a primeira festa que eles celebraram lá, quando em Josué capítulo 5, versículo 10, diz que eles comeram da novidade da terra, comeram espigas tostadas, né? E também eles experimentaram dos primeiros frutos da terra de Canaã. E a Bíblia nos diz que quando eles chegassem na terra, haveria um ritual que deveria ser cumprido. Eles não poderiam simplesmente chegar na terra de Canaã, era uma terra que já estava plantada, de uma vida agrícola de subsistência já muito bem ampla. A terra não foi eles que plantou, então eles tinham que primeiro honrar a Deus por terem encontrado a terra já totalmente estruturada para a sobrevivência deles. E a Bíblia diz que a partir daquele momento que eles começaram a comer das novidades da terra de Canaã, o grande maná que sustentou o povo durante 40 anos, cessou naquele dia, quando o povo já podia plantar e quando o povo podia colher. E uma coisa interessante, é que Deus disse, olha, lá em Deuteronômio capítulo 26, do versículo em diante diz: diga aos filhos de Israel, que quando vocês entrarem na terra que eu vos dou por herança, e lá fizerdes morada e estiverdes estabelecidos, e fizerdes a primeira colheita, vocês deverão me oferecer as primícias de todos os frutos da terra, antes que vocês toquem nos frutos, aleluia, das novidades de Canaã. Então, ele diz o seguinte: vocês farão a seguinte declaração quando vocês entrarem na terra de Canaã. Declaro hoje perante o Senhor teu Deus, dizia isso diante do sacerdote, declaro hoje perante o Senhor teu Deus, que eu tomei posse da terra que o nosso Senhor, mediante juramento, prometeu aos nossos antepassados que nos dariam. E você pegará aquelas primícias, colocará num cesto, entregará ao sacerdote, que o apresentará diante do altar. E depois você pegará o cesto de volta nas suas mãos, e dirá da seguinte forma: meu pai era arameu, prestes a perecer, desceu com poucas almas ao Egito, aleluia, e lá passou a viver, e se tornou uma grande e poderosa nação. Mas os egípcios nos oprimiram, nos infligiram um grande castigo, impuseram sobre nós uma dura servidão, e nós clamamos ao Senhor. O Senhor ouviu o nosso clamor, e nos tirou do Egito, com mão forte, e com o braço estendido, aleluia, e nos trouxe para esta terra, terra que mana leite e mel, e por isso hoje, eu estou entregando as primícias de todos os frutos da terra, que o Senhor me concedeu. E ele diz, depois disso, você vai se inclinar diante do Senhor, juntamente com seus filhos, com a sua esposa, com a sua casa, com seus servos, com todos os teus trabalhadores, e vai te inclinar perante o Senhor, e o adorará, e te alegrarás perante o Senhor, por causa das bênçãos que Ele te concedeu.
Eles não podiam tocar dos frutos da terra enquanto eles não apresentassem os frutos ali num cesto em honra ao Senhor. E esta solenidade, segundo os estudiosos, quando eles chegavam no templo para apresentar as ofertas ao Senhor, o sacerdote já estava ali cantando o Salmo 30, que no versículo 4 diz: não permitirás que a minha alma fique encalhada na sepultura, e retira-me e ressuscita-me da morte. É algo muito lindo, e ele diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Este deveria ser o salmo cantado durante a apresentação, estabelecida pelo Sinédrio, quando o povo ia levar as primícias à casa do Senhor. E aqui, no tópico 1.2, fala da lei das primícias. Lá em Levítico capítulo 23, do 10 ao 14, o Senhor diz: quando chegardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá, e fizerdes a primeira colheita da vossa messe e da vossa lavoura, apresentarei um feixe de primícias ao sacerdote, que o moverá perante o Senhor, para que sejais aceito no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E quando vocês tiverem movido o feixe perante o Senhor, vocês também apresentarão para mim um cordeiro de 1 ano sem defeito em oferta de holocaustos, e a vossa oferta de manjares será de 2 dízimos de 1 efa de flor de farinha misturada com azeite, e a vossa oferta de libação será 1/4 de um hin, que significa 1 litro de vinho. Nós vemos aí a figura da humanidade perfeita de Jesus, mas também vemos a figura da humanidade, aleluia, santificada e redimida por Cristo na igreja, através da unção do Espírito Santo, para ser santificada e purificada, para se tornar o corpo da cabeça, que é Cristo. E aqui nós vemos que a oferta das primícias, ela traz também uma íntima correlação com a oferta de manjares. E é interessante notar que todas as vezes que os filhos de Israel deveriam oferecer a primícia, aleluia, das ofertas ao Senhor, tinha uma primícia das primícias, que era chamada de primícia da oferta de manjares, que era uma forma de reconhecer a Cristo como o Senhor da nossa paz, como o Senhor da nossa alegria, como o Senhor que traz alívio para a alma dos cansados. E todas as vezes que na lei das primícias, aí outra coisa diz o seguinte, olha: e não comereis, versículo 14, e não comereis nem um pão, nem o trigo tostado, nem espigas verdes, enquanto não apresentardes ao Senhor o primeiro feixe das vossas colheitas no altar. E algo interessante aqui é que quando os filhos de Israel, eles tinham que celebrar então a festa das colheitas, ali por volta da primavera, já chegando bem na ocasião da Páscoa, que era justamente o momento da santa convocação, todo o povo tinha que ir lá na lavoura, abraçar o feixe, passar ali a foice no feixe e levar, e colocar amarrada com cordão de escarlate, e quando eles já estavam indo em caravanas, colocavam aquilo no cesto juntamente com os outros cereais que eram entregues a Deus no momento dessa celebração. Então, antes de nós entrarmos com mais profundidade neste assunto, existia então nessa cesta 7 elementos que deveriam ser entregados na festa das primícias, que no hebraico é chamado de Shivat Haminim. São a primícia da cevada, a primícia do trigo, a primícia das uvas, a primícia das tâmaras, a primícia do figo e a primícia das romãs. Então, eram 7 elementos que deveriam ser oferecidos, aleluia, naquela cesta em honra ao Senhor. Nada daquilo que era mais importante para o sustento dos filhos de Israel deveria ser dado para Deus em segundo plano. Ninguém poderia tocar em nada daquilo que pertencesse a Deus, como forma de honrar a Deus pela bondade dele. Mas uma coisa aqui é que diz assim, ó: Deus nos advertiu na lei das primícias que os filhos de Israel não tocassem nada do que fosse do Senhor. Sua determinação era para que a primeira parte de todas as novidades da terra de Canaã fossem entregas a ele em primeiro lugar. Deus disse isso aqui, como nós dissemos no comentário, que
ele exigia a primícia dos filhos de Israel, não porque Deus precisasse das ofertas dos filhos de Israel, mas é porque ele queria testar o coração dos filhos de Israel, para ver se os filhos de Israel o amavam muito mais do que as bênçãos que dele recebesse. Esse está o princípio de se alegrar com Deus e de honrar a Deus por tudo aquilo que ele dá, colocando a Deus em primeiro lugar e não dando as sobras para Deus. Mas outro princípio importante, tanto das primícias quanto dos dízimos e das ofertas, é porque a partir do momento que Deus poupa os primogênitos dos filhos de Israel, ele toma a tribo de Levi como sua tribo, ali representando os filhos primogênitos que ele poupou dos filhos de Israel entregarem para Deus. Tinha somente que resgatar o filho. E como Deus estabelece então o sacerdócio levítico e todo aquele sistema sacrificial da lei, o povo levítico ali, a tribo de Levi não poderia se ocupar de outra coisa a não ser, aleluia, da adoração ao Senhor, de servir o povo como os agentes da adoração dentro do acampamento de Israel. Ficavam à disposição do tabernáculo e não podia se ocupar de atividades secundárias, de atividades da vida secular, para poder garantir a subsistência de sua família. Então, todas as vezes que as primícias eram levadas para o sacerdote, é justamente porque o Deus estava provendo um meio, aleluia, uma espécie de imposto sagrado, para que o povo os levíticos, então, eles pudessem ter, a tribo de Levi pudesse ser sustentada, enquanto ela ministrava, aleluia, todas as liturgias sagradas que envolviam a santificação, a purificação e a salvação do povo de Israel. E todas as vezes que o povo deixava de levar as primícias, as ofertas alçadas e os dízimos, eles estariam cometendo então um pecado chamado de pecado de sacrilégio, que é um pecado que se cometia deixando de levar a melhor parte para Deus. E aqui nós entendemos que por esse princípio Deus não precisava das ofertas do povo, mas ele queria que o povo demonstrasse o amor por ele e também amor pela sua obra, dando a garantia da sustentabilidade para todos aqueles que estavam labutando, aleluia, na divulgação da mensagem de Deus e também realizando todos os rituais de purificação e de santificação do povo na congregação. E no tópico 1.3 nós falamos um pouco sobre a primícia de Abel. As primícias de Abel eram chamadas de Becoral, e as primícias de Caim eram chamadas de Minchá. E eu, quando ouvia muitas pregações em relação à oferta de Caim e de Abel, muitas pessoas disseram: olha, Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não tem nada a ver com o plano da salvação, não tem nada a ver com o plano da redenção. E eu às vezes já preguei isso na igreja até com muito entusiasmo, com muita efervescência, mas depois que nós passamos a estudar sobre este conceito, nós entendemos que a oferta chamada de Minchá significa então oferta de manjares em hebraico, e ele trouxe algo que estava também de acordo com a redenção, que o grande problema da oferta dele não ter sido aceita, foi porque ele não honrou a Deus, dando as primícias das suas ofertas de manjares, porque a oferta de manjares também é primícia dos grãos que ele colheu, também ali na sua lavoura, no seu campo de agricultura. E a oferta de Caim é chamada, a oferta me ajuda aí, de Abel, era chamada de Becoral, porque significava literalmente a oferta de primícias, e ele pega o primogênito do seu rebanho e oferece a Deus, e o melhor das gorduras do carneiro, por isso que Deus atentou para a oferta de Abel e também para Abel, e rejeitou Caim a sua oferta. Então, aqui nesse conceito nós entendemos que Deus não quer a nossa sobra, que Deus não precisa do resto de ninguém. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E às vezes a gente aqui, como diz aqui na lição, isso também se aplica à administração do nosso tempo, pois nós desperdiçamos o nosso tempo em redes sociais, programas de TV, lazer, né, e muitas outras atividades com os amigos e familiares, e nós devotamos a Deus o pior do nosso tempo. Se nós formos analisar o conceito de primícias no dicionário fala de primícias como o primeiro fruto, o primeiro sentimento, como a primeira expressão de amor, como a devoção de um melhor momento da sua vida diante de Deus.
E o princípio das primícias nos informa de uma maneira muito interessante, que quando nós abençoamos o primeiro, o restante da colheita também é abençoado. E quando nós levantamos de manhã e já devotamos o melhor do nosso dia para Deus, nosso melhor momento em que a gente começa a orar, buscar a Deus de manhã, lendo a palavra, orando 1 hora, as outras 11 horas do nosso dia também serão abençoadas, porque é assim que se aplicam os conceitos das primícias. Quando o feixe é santificado, toda a colheita também é santificada. Esse princípio se aplica muito bem quando a gente percebe que Adão era como se fosse a primícia dos homens na terra. E quando Adão pecou, toda a sua geração que veio depois dele também pecou juntamente com ele, porque ele era uma espécie de cabeça de raça e também uma espécie de primícias. Por isso é que Deus diz: honra-me com as tuas primícias, porque quando você entrega as primícias no templo, no altar do Senhor, toda a sua colheita se torna santa, toda a sua colheita também se torna santificada. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, se as primícias são santas, a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. O que ele quis dizer? Se você abençoar ao Senhor, se você honrar ao Senhor, apresentando e santificando o feixe perante o Senhor, toda a sua colheita também será santificada. Todo o seu pão, a massa do seu pão será abençoada, porque se as primícias são santas, a massa do seu pão também será. Deus, ele trabalha de forma maravilhosa para com todo o seu povo, ensinando sobre a importância dessa celebração, de colocar a Deus em primeiro lugar e tirar o povo da avareza e também do egoísmo. Porque naquela época, plantar no solo judaico, no solo, vamos dizer, no solo da Palestina, da Mesopotâmia, era algo muito difícil e muito caro. Às vezes o pai de família, ele separava as sementes da última colheita, e como ainda não havia chegado o tempo de plantar, as sementes já estavam acabando, e o pai então começava a chorar com desespero, porque ele tinha que decidir entre pegar a última semente e se alimentar com a sua família, ou guardar as sementes para o tempo certo, para lançar no solo, para que quando vier a época da colheita, ele consiga de volta milhões e milhões de sementes para sustentar a sua família. Por isso é que lá em Eclesiastes capítulo 11 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isaías dizia: bem-aventurados são aqueles que semeiam junto às fontes das águas. O que ele está dizendo? Olha, se você conservar a sua semente, mesmo que isso faça com que você saia gemendo e chorando, como diz lá no Salmo 126, versículo 9, aquele que sai gemendo e chorando, levando a preciosa semente, voltará com grande alegria, trazendo seus feixes. E vamos para o tópico ponto 2, que diz a celebração da festa das primícias. A festa das primícias, Rabikurim no hebraico, acontecia no dia imediatamente ao sábado, durava apenas um dia. E em Levítico 23, Deus determinou que uma vez que o povo chegasse à terra prometida, apresentasse a ele os primeiros frutos da sua colheita. O local da festa das primícias. Aqui no tópico 2.1, vai ensinar algo muito importante. Quando os filhos de Israel fizessem a sua colheita, eles deveriam apresentar os primeiros frutos da sua colheita para Deus, mas isso não poderia ser feito em qualquer lugar. Deveria ser feito no local que Deus escolhesse, para que o seu nome fosse ali representado e adorado. Então a primeira coisa que os filhos de Israel, quando eles chegaram na terra de Gilgal, que eles estabeleceram o acampamento temporário de Israel, eles apresentaram naquele momento, porque Gilgal era justamente o local em que se estabeleceu a congregação do Senhor de modo temporário, e ali então foi feita a primeira oferta de primícias para o sacerdote. Lá no capítulo 18 do livro de Josué, a Bíblia diz então que toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntaram em Siló, e ali eles tiveram descanso, aleluia, das batalhas que eles tiveram para conquistar a terra de Canaã, e o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor foi de fato erigido de uma vez por todas em Siló, e permaneceu em Siló por mais de 470 anos,
E depois, quando veio o templo de Salomão, o tabernáculo foi colocado dentro do tesouro do templo, e o povo, desde Siló até quando Salomão construiu o templo, já tinha o costume de subir de ano em ano, 3 vezes por ano, para celebrar as festas ao Senhor, incluindo a festa das primícias. Então o povo entendeu, olha, quando eles estavam em Siló, que era a casa de adoração, eles estavam apresentando as primícias todos os anos no templo. Era uma vez por ano que eles tinham que apresentar a colheita das primícias, e só podia ser diante do Senhor, e o sacerdote pegava aquele feixe, recebia o feixe das mãos do adorador e o apresentava ao Senhor. E o Senhor diz o seguinte: olha, no dia que vocês fizerem a colheita da vossa terra, vocês vão apresentar o feixe das vossas primícias no local que o Senhor escolher. Qual foi o local que Deus escolheu? Para que Jesus, o Filho de Deus, fosse crucificado, fosse sepultado e ressuscitasse, foi justamente em Jerusalém, que era chamada da casa de Deus, que era chamado o local, o pináculo central da adoração a Deus em Israel. E só a partir daquele momento, depois que o povo de Israel saiu de Siló, depois que aquele sistema de Siló finalizou-se, veio um sistema muito maior e muito mais organizado com o templo de Salomão, e Salomão, ele convoca o povo lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, os teus lagares se fartarão de vinho e os vossos celeiros se transbordarão, aleluia, de cereais. Ele estava dizendo, olha, parece que vocês esqueceram de apresentar as primícias. Tragam as primícias para a casa do Senhor, honra ao Senhor com os teus bens, para que Deus também possa te abençoar e te honrar. Salomão, ele entendeu a importância das primícias e ele faz esse clamor: honra ao Senhor com os teus bens e também com os primeiros frutos de toda a sua renda. E a Bíblia diz então que, beleza, agora voltando aqui no tópico 2.2, já passando adiante, fala da separação das primícias. Agora que o local da primícia estava determinado, havia o ritual de separação das primícias. E a palavra nos ensina que quando os filhos de Israel iam fazer a sua primeira colheita, ali por volta, mais ou menos um mês antes de começar então a festa da Páscoa, eles já tinham que se organizar, a mulher tinha que se organizar juntamente com os filhos, os servos da casa, todo mundo, não podia ficar ninguém em casa longe da adoração. E eles iam todo mundo lá para a colheita, e o pai da família, ele chegava com um fio de escarlate, segundo o teólogo Michael Saunders. Ele diz que os filhos de Israel entravam na colheita, cada pai de família com o seu cutelo na mão, ele abraçava aquele feixe, amarrava um fio de escarlate, e quando o primeiro fruto ali estava maduro, já era hora de colher, eles iam lá, cortavam aquele feixe, colocavam sobre os ombros e partiam em caravana, acompanhado das suas famílias, dos seus animais, dos seus jumentos, levando as primícias no cesto, e ele levava o feixe, aleluia, da cevada nos ombros para apresentar para Deus. E quando eles chegavam naquele local, durante as celebrações da Páscoa, eles celebravam a Páscoa, eles celebravam a festa dos pães asmos no dia 15 de Abib, e no dia 16, aleluia, era o momento deles apresentarem o feixe ao sacerdote. Era um movimento muito importante, porque trazia o envolvimento geral de toda a nação dos filhos de Israel. Cada pai de família era responsável por apresentar os seus feixes, o cordeiro para o holocausto e a oferta de manjares e a oferta de vinho para o Senhor no dia que chegassem lá, para apresentar também o feixe movido no templo. E o que nós entendemos com isso é que tanto o cordeiro quanto a oferta de primícias estão intimamente ligados, porque as primícias falam justamente do rompimento com a vida do passado, e o sacrifício do holocausto fala de uma entrega completa a Deus. Vocês conseguem lembrar-se de alguém que se entregou completamente para Deus, aleluia, em sacrifício e cheiro suave, para nos trazer de novo, aleluia, o rompimento com o passado, e a passagem, aleluia, de uma nova vida do reino das trevas para a liberdade da glória do Filho de Deus? Esse alguém se chama Jesus. Se a festa da Páscoa fala da morte de Jesus, como o Cordeiro de Deus, que imolou-se, entregou o seu sangue para morrer por nós,
até às 18 horas ela é celebrada. Depois das 18 começava-se o dia 15 de Nissan, já era o dia de apresentar, fazer a festa dos pães asmos. Mas no dia 16 de Nissan, era um dia que ninguém podia faltar, que ninguém poderia deixar de entregar o feixe no altar, porque eles deveriam então honrar ao Senhor com o primeiro fruto. E o que acontecia justamente é que eles separavam aquele local da sua colheita, eles pegavam ali o feixe, partiam em caravana, e eles não mexiam em nada da lavoura, enquanto eles não voltassem da festa das primícias. E uma coisa interessante, é que quando o pai de família, ele cortava o feixe das primícias, ficava um local vazio na lavoura, indicando que o feixe foi tomado de lá. E quando Cristo ressuscitou dos mortos, ficou um local vazio na sepultura, para indicar que ele era o feixe de Deus. E algo muito interessante, que nós vamos ver aqui sobre a dedicação da festa das primícias, era que, estando tudo preparado aqui no tópico 2.3, a ordem era que no dia seguinte ao sábado, cada pai de família de Israel, já por ocasião da festa da Páscoa, já tendo participado da festa dos pães asmos, eles deveriam levar a sua oferta. Qual que era o dia seguinte ao sábado? Alguém sabe me dizer? Fala aí para mim. O dia seguinte ao sábado é o domingo. Era nesse dia que a oferta das primícias tinha que ser apresentada. Deus não queria que a festa das primícias, aleluia, fosse apresentada no dia de sábado, para que a igreja não ficasse presa aos rudimentos da lei. Mas quando Deus estabelece que a festa das primícias só podia ser celebrada no domingo, é porque no calendário e na agenda de Deus, no plano profético de Deus, para a salvação da humanidade, Jesus tinha que ressuscitar no dia da festa das primícias. E aquele feixe da oferta das primícias era uma simbologia de Cristo se apresentando a Deus. E nós vamos ver isso aqui de modo bem interessante. Quando diz aqui no tópico 3.3, a figura das primícias no Novo Testamento. No Velho Testamento aqui diz que como sombra dos bens futuros é revelada a nova aliança, e tudo o que ocorre na festa das primícias se cumpre na pessoa de Cristo e na sua relação com a igreja. Esta festa ocorria no domingo, dia da ressurreição de Cristo. Se a gente for analisar bem, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus no capítulo 28, do versículo 1 adiante, fala da ressurreição de Jesus. Marcos 16, fala que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Lucas 24, diz que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E João capítulo 20, versículo, e também capítulo 21 também, fala que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então a festa das primícias é uma festa que celebra a ressurreição de Jesus. A festa das primícias era uma festa que estava dentro do plano de Deus para mostrar que Jesus corporalmente cumpriria em uma só os 3, aleluia, necessários sacrifícios para que o povo pudesse receber a sua redenção. Ele morre como cordeiro um dia na Páscoa, no segundo dia é sepultado, e nós literalmente, espiritualmente estamos sendo sepultados com ele, porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 5 diz: não sabeis que todos nós que morremos em Cristo, que nós que somos batizados em Cristo, somos batizados em Cristo na sua morte, de modo que se nós nos unimos a Cristo na semelhança da sua morte, nós também nos iremos a Ele na semelhança da sua ressurreição. Então esse conceito de primícias no Novo Testamento é bem diferente do contexto de primícia do Velho Testamento. O conceito de primícia do Velho Testamento é para que o povo pudesse ter uma colheita abençoada e para que eles demonstrassem a sua honra ao Senhor. No Novo Testamento nós já vemos várias outras simbologias do que significa primícias. Paulo, lá no capítulo 16, versículo 5 do livro de Romanos, ele diz: olha, eu quero saudar Priscila e Áquila, mas eu também quero saudar um meu amigo especial chamado de Epêneto, que é as primícias da Ásia para Cristo, o primeiro convertido da Ásia para Cristo. Lá no capítulo 16 do livro de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: olha, eu quero saudar também a família de Estéfanas, porque a família de Estéfanas são as primícias da Acaia para Cristo. Ele está trazendo o conceito de que as primícias são as primeiras pessoas que são regeneradas e que são salvas pelo poder do Evangelho.
E Jesus trabalha muito bem isso quando o povo de Israel ligava somente, vinculava somente, aleluia, a colheita aos preceitos agrícolas. Cristo vai vincular a colheita aos preceitos espirituais. Lá em João capítulo 4, versículo 35, o Senhor diz: olha, vocês não dizem que faltam apenas 4 dias para a ceifa? E eu vos digo que os campos já estão brancos para as ceifas, e os ceifeiros já se preparam para a colheita, e aquele que trabalha na seara, ele também recebe galardão. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 35, o Senhor olhando para as multidões que vinham para ouvir a sua palavra, a Bíblia diz que ele teve compaixão daquela multidão, porque a multidão parecia como que ovelhas sem pastor, e ele olhando lá no versículo 37 diz: a seara na verdade é grande, mas os ceifeiros na verdade são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua obra. Então Jesus estava comparando a colheita agora com as almas que seriam alcançadas pelo poder do Evangelho. E ele começa então a ensinar os seus discípulos. Ele começa a dizer: olha, é necessário que o Filho do Homem, ele ensine a palavra, que ele fale do seu amor, e vocês devem então repartir-se em 70 e ir de cidade em cidade, aleluia, pregando no local em que eu não posso ir, e quando vocês chegarem, vocês digam: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Deus já estava preparando os discípulos como ceifeiros para a grande lavoura de Cristo. Cristo veio para estabelecer a colheita, mas ele tornou-se a primícia desta colheita. E por isso que é importante entender que quando o feixe é santificado diante de Deus, como eu já disse, a colheita toda é abençoada por Deus. E era necessário então a apresentação de Cristo como feixe de Deus. E Jesus, ele nos ensina algo muito importante em relação à festa das primícias. Só que o povo de Israel ainda não tinha conhecimento de como se daria o cumprimento dessa festividade na pessoa de Cristo. Só depois, lá no capítulo 24, versículo 46 do livro de Lucas, a Bíblia diz que o Senhor chamou a atenção dos discípulos, dizendo: olha, como vocês são nécios e tardios para entender os que as Escrituras diziam. E diz que começando pelos salmos, pelos profetas e pela lei, ele começou a explicar tudo aquilo que estava determinado a respeito dele. E ele diz: era necessário que o Filho do Homem fosse traído, humilhado, maltratado, e depois entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. A Páscoa é primeiro dia, Pansasmos segundo dia, primícias terceiro dia. Fala da ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala de um outro conceito muito importante, que é acerca da escravidão da criação. Quando Adão, a primeira primícia dos homens, ele submeteu a criação ao cativeiro da corrupção. E ele diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação e a revelação dos filhos de Deus. Ele diz, olha, lá no Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele dizia, olha, até a própria criação agora geme, aleluia, e está com dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus, porque a criação, ela não foi entregue à futilidade, à vaidade, por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou foi Adão, com a primícia de Deus, e a partir dele, a morte passou sobre todos os homens. E a Bíblia diz lá também, que, e não somente a criação, mas nós também gememos em nós mesmos, nós que temos as primícias do Espírito Santo, gememos a nós mesmos, aguardando a nossa redenção, a nossa adoção como filhos, e a redenção do nosso corpo. Primícias também fala do conceito de adoção. A partir do momento que nós temos a Cristo como o feixe das primícias que é apresentado no templo, Ele está nos adotando para que nós sejamos herdeiros de Deus e cordeiros com Ele, desta grande obra de salvação na presença de Deus. Então, agora nós vamos aqui para o tópico 3.1, que fala de Cristo, o feixe movido no templo. Eu acho que esse talvez seja o cerne da nossa lição. A Bíblia, como eu já venho dizendo na lição, e os irmãos que já leram a revista em sua casa, antes de se apresentarem aqui, entenderam que o povo de Israel não poderia tocar nos frutos da terra, enquanto eles não apresentassem o feixe da primícia ao Senhor.
Eles não poderiam tocar na colheita. A colheita estava lá guardada, protegida por Deus. Ninguém entrava na lavoura dos filhos de Israel enquanto eles estavam adorando. Era a promessa de Deus. Vou cuidar da sua plantação, vou cuidar da sua casa, quando vocês estiverem em Jerusalém adorando. Mas não toquem no primeiro fruto da terra. Me apresentem lá, no local da vossa peregrinação, no local da adoração. Me reconheça como o Senhor da vida de vocês. E enquanto vocês adoram, eu não permitirei que ninguém invada a lavoura de vocês. Eu não permitirei que ninguém toque naquilo que é de vocês, porque vocês não estão tocando naquilo que é meu. E a Bíblia diz então que esses homens levavam ali todos os seus feixes, e todos os pais apresentavam ali todos os feixes para o sacerdote, mas apenas um único feixe representando todos os demais era ofertado no templo, e o sacerdote movia aquele feixe diante do Senhor no altar, para que o povo de Israel pudesse ser aceito diante de Deus através do movimento do feixe. E uma coisa interessante é que o teólogo chamado de Howard Harrison, ele diz que provavelmente, segundo a tradição rabínica poderia exemplificar, ele dizia que quando o sacerdote ele pegava o feixe na mão, abraçava aquele feixe, ele segurava com as duas mãos diante do altar, e ele movia o feixe para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. O que você consegue ver com isso? Para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Ele está falando, olha, o feixe movido no templo tem íntima relação com o Calvário. O feixe movido no templo tem íntima relação com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E a Bíblia nos ensina então que por esse conceito, já pelo domingo da manhã, quando já era de madrugada, a Bíblia diz que as mulheres, Maria, Salomé, Maria, mãe dos filhos de Zebedeu, e também Maria Madalena se dirigiram ao templo, se dirigiram ao sepulcro onde Cristo já havia sido sepultado, e já era o dia 16 de Nissan, e quando Maria Madalena, ela chega, ela encontra o túmulo vazio, e apenas um anjo, dois anjos ali, um sentado à cabeceira e outro sentado aos pés ali do local onde o corpo de Jesus havia sido depositado, os lençóis ali totalmente organizadinhos. E ele disse, olha, por que você está chorando, mulher? Ela disse, olha, porque levaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde colocaram. E ele disse, por que é que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Volta lá, aleluia, para Galileia e avisa para Pedro e para todos os apóstolos que Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou e vai adiante deles na Galileia, aleluia. E o anjo começou a pregar para Maria Madalena. Não foi isso que ele vos dizia, que era necessário que o Cristo padecesse, que sofresse na mão dos pecadores, que fosse entregue para ser crucificado, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia? Hoje é o terceiro dia, o dia que as primícias são apresentadas. Ele não está aqui, assim, aleluia, como ficava o local vazio do feixe que era tirado na colheita, ficou também o local do túmulo vazio, porque Cristo ressuscitou. As ânsias da morte não foram suficientes para conter a glória e a presença de Cristo. E de repente ela vira as costas chorando, e ela vê ali um homem em pé, e esse homem chega para ela e diz, mulher, por que você está chorando? Ela disse, porque levaram o corpo do meu Senhor, e eu não sei onde é que colocaram. Diz para mim aí, onde é que colocaram o corpo do meu Senhor. Ela estava tão variada, estava tão entorpecida pelo sofrimento de alguém ter ido lá e furtado o corpo de Jesus, que ela nem sequer se atentou para a mensagem que o anjo havia lhe dito. E ela desesperada, procurando Jesus ali pelo jardim do túmulo, e de repente, quando Jesus fala, Maria, a Bíblia diz que ela reconheceu a Jesus pela sua voz. Ela disse, meu mestre, meu Senhor. E ela correu para abraçar Jesus. E Jesus disse, não me toques, mulher, porque eu ainda não me apresentei perante o meu Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou o feixe das primícias, que não pode ser tocado por ninguém, enquanto não for movido no templo a Deus. E os teólogos dizem que naquele exato momento, ele diz, olha, vai adiante de Simão Pedro, lá na Galileia, e fala que daqui a pouco eu me encontro com vocês. Jesus estava dizendo, olha, não me toque, eu não posso ser tocado por ninguém, porque eu preciso agora subir para a glória, para me apresentar, para me mover, aleluia, mover o meu sangue, me mover como o feixe que se move
9 no templo para cumprir o ritual da festa das primícias, para que vocês e todo o restante da colheita que sair através dos meus lombos também seja aceita, aleluia, na festa da salvação. Jesus, aí os teólogos dizem que nesse exato momento, às 9 horas da manhã, quando era o momento de sacrificar o primeiro cordeiro em holocausto no altar, e quando se apresentava o punhado da oferta de manjares, que é feito de 2 dízimos de flor de farinha, e derramava-se aquela oferta de libação ali aos pés do altar, às 9 horas da manhã, quando o sacerdote ia cuidadosamente nos braços do pai da família, e pegava o feixe para agitar diante do Senhor, perante o altar lá no templo, era nesse exato momento em que Cristo estava subindo para a glória, para se apresentar diante de Deus, para cumprir o ritual da festa das primícias. Deus é glorioso, trabalha de uma forma toda especial, né, pastor? Ele nos ensina de forma tão didática, tão elucidativa, e os filhos de Israel não conseguiram compreender isso, mas nós hoje como igreja, nós temos privilégio de conhecer. Israel andava debaixo da sombra, nós caminhamos diante da imagem real, nós passamos a entender agora, que em Cristo, quando Ele, o feixe das primícias foi apresentado, Ele a partir desse momento, começou a abençoar toda a colheita. Só que um fato muito interessante é, 3.2 que diz que Cristo é a primícia dos que dormem. E aqui nós passamos a entender perfeitamente, aqui no tópico 3.2, que Cristo, quando ele morre, lá em João no capítulo 20, versículo 51 até o 53, se não me foge da memória, vai dizer que quando Cristo deu o brado de consumação na cruz do Calvário e entregou o seu Espírito a Deus, a Bíblia diz que o santuário do templo começou a se mover devido à ocorrência de um grande terremoto, e as cortinas ali do véu se rasgaram de alto a baixo, aleluia, para mostrar o rompimento do passado com a lei, e agora também a ressurreição do povo para uma nova vida. Ele estava dizendo, a partir do momento que eu entreguei-me, que rasgou-se o véu do santuário, eu estava também tendo rompimento com o passado e promovendo para vocês uma vida de liberdade, fora dos rigores e também da morte que havia sobre a lei. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que o chão tremeu, que as estruturas dos santuários foram abaladas, e no exato momento em que Cristo, aleluia, Ele deu o brado de consumação e morreu, a Bíblia diz que todas as sepulturas dos santos que haviam morrido no Senhor se abriram, aleluia. Só que um fato muito interessante lá no versículo 53 é que eles só foram vistos em Jerusalém depois que Cristo foi ressuscitado dos mortos. Sabe por quê? Porque ninguém pode ressuscitar primeiro do que Jesus, porque Ele é o primogênito dos mortos. As sepulturas se abriram, mas eles só se levantaram depois da ressurreição de Jesus. E há um fato muito interessante, é que o apóstolo Paulo, ele vai começar a discutir isso aqui no tópico 3.3, Cristo, as primícias da ressurreição. Ele diz lá no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, da carta de 1 Coríntios, ele diz, olha, se nós estamos pregando que Cristo ressuscitou dos mortos, por que é que vocês dizem que os mortos não ressuscitam? E se os mortos não ressuscitam, de fato nós estamos sendo consideradas como falsas testemunhas de Deus, e também somos achados mentirosos se de fato os mortos não ressuscitam. Ele diz também, se os mortos não ressuscitam, todos nós estaríamos perdidos. Ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo for somente para esta vida, aleluia, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias daqueles que dormem no Senhor. Quando aqueles mortos ressuscitaram lá, Paulo estava dizendo que Cristo se tornou as primícias, mas quando aqueles mortos abriram a sepultura, e que eles saíram e foram vistos em Jerusalém, é como se Cristo também estivesse oferecendo para Deus as primícias daquele que trouxe com ele na sua ressurreição. E lá no versículo 21 do capítulo 15 diz que assim como em Adão, que é um cabeça de raça, toda a raça humana morreu, assim também agora em Cristo, que é um novo, aleluia, cabeça de uma raça, todos tornarão a viver.
Assim como a morte passou em Adão, e pelo pecado a morte entrou no mundo, e todos aqueles que nasceram de Adão, que foi a primícia da terra, o pecado passou a todos os seres humanos, e a criação passou a gemer com dores de partos, e ficou sujeita à escravidão e ao cativeiro da corrupção. Mas a partir do momento que Jesus ressuscita dos mortos, irmãos, ele vai quebrar o primeiro, aleluia, a primeira aliança do povo com Adão. Ele vai romper todo o passado que o povo tinha com Adão, todo o passado de pecado, todo o passado de vergonha. Ele estaria rompendo agora, quando ele ressuscita e se apresenta a Deus como o feixe das primícias. Quando os filhos de Israel apresentaram o primeiro feixe das primícias na terra de Canaã, Deus disse ali em Gilgal: hoje eu retirei de vocês a vergonha do Egito. E quando Cristo sobe para o céu, ele diz: hoje eu tiro de vocês o opróbrio de Adão. Aleluia, Adão pecou, Adão não vigiou, Adão caiu. E vocês todos foram condenados, porque o que acontece com a primícia acontece com todo o restante. Mas agora eu, como o feixe das primícias, o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Vocês serão ressuscitados no último dia. O corpo de vocês será glorificado como o meu. E vocês vão se mover diante do Pai, assim como eu me movi no dia da minha ressurreição. Aleluia, Jesus. E nós vamos entender que esta grande colheita, a colheita quando ela acontecia do primeiro feixe, era um salto de fé no futuro. Quando o pai de família colhia o primeiro feixe e levava para Deus, ele já colhia aquele feixe esperando que o restante da colheita amadurecia. Porque era o primeiro fruto que amadurecia na lavoura, é que tinha que ser colhido imediatamente e separado para Deus. E o primeiro feixe, o primeiro fruto que amadureceu, aleluia, na lavoura de Deus foi Jesus. Todos nós, a Bíblia diz que nós somos lavouras de Deus e edifício de Deus. E Jesus, ele se tornou o primeiro feixe dessa lavoura de Deus que somos nós. Mas ele veio no momento que os teólogos costumam chamar de chuva temporã. Ele veio com a chuva do Espírito que regou a terra para que as sementes brotassem. Mas haverá um tempo em que a chuva do Espírito Santo, a chuva copiosa, chamada de chuva serôdia, vai descer sobre todo o povo. E do mesmo Espírito que estava sobre Jesus, será copiosamente derramado sobre todos aqueles que o adoram para a salvação. Então o importante é, lá em Isaías capítulo 55, versículo 10, ele diz o seguinte: assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, fazendo-a brotar, produzindo semente para quem semeia, e pão para quem come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará no propósito pelo qual eu designei. Qual foi a palavra que saiu de Deus? Foi Jesus. Qual foi a chuva que veio? Oséias disse lá. Oséias diz lá no capítulo 6, versículo 1 e 3, ele diz, até o 3, ele diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como o dia amanhece, Ele descerá sobre nós com a chuva serôdia e nos salvará. A chuva serôdia fala da última chuva da primavera, que é aquela chuva em que todos que vêm para trazer então, aleluia, todo o processo de transformação da colheita, para que todos os frutos já estejam maduros e chegue o momento certo de colher. E esse momento certo, aleluia, dessa chuva serôdia aconteceu lá no capítulo 2 do livro de Atos, que fica para a próxima lição, né, pastor Gideon Júnior? Então aqui eu quero agradecer a minha oportunidade, quero convidar os irmãos para se colocarem de pé. A gente às vezes dando aula, a gente não consegue lembrar de tudo aquilo que a gente se preparou, mas acredito que o pouco que foi ministrado já foi suficiente para os irmãos entenderem, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que nós te glorificamos, te exaltamos e declaramos que só o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e separou a Cristo como as primícias dos que dormem, para que nós pudéssemos ser alcançados, ó Deus, aleluia, como os frutos também da sua ressurreição. Abençoe a vida de cada um de nós, fortalece a vida de cada um de nós e nos conceda íntima comunhão com o Senhor e com a tua palavra, em nome de Jesus. Deus vos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Só um pouquinho, irmãos. Vamos orar pelo Renato, né? Que bênção, que bênção. E só avisando para os irmãos, as primícias chegaram ao céu, Cristo. Só que Ele que é
o grande viticultor, ou seja, o grande semeador, está muito perto. O momento em que ele vai estender seus braços, abraçar as primícias segundas e cortar e levar e apresentar aos céus. Preste atenção. É bom você estar dentro dos braços dele. Haverá salvação na grande tribulação? Haverá. Mas nós seremos apresentados a ele. E isso vai acontecer logo, viu? Pode ficar tranquilo. Senhor, nós abençoamos a vida do Renato. Nós abençoamos a vida dele com a bênção da submissão. Que ele continue esse homem sábio, usado por ti, e submisso, Senhor, ao pastor que ali ele e com ele trabalha. Ele é alguém precioso em tuas mãos. Nós abençoamos a vida dele, Senhor, com a bênção da prosperidade, muito mais espiritual que material. Mas, Senhor, vê os projetos da vida do teu servo e concede. Senhor, nós nos alegramos pela bênção que temos e nos alegramos pela vida do Arnaud que tem esta bênção. Continua usando para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe, Renato. Muito obrigado a você e ao querido Arnaud pela lição e pela revista, e também ao pastor Moisés e ao diácono Adaildo. Senhor abençoe. Amém? Irmãos, está perto dele voltar, né? Está perto. Quer um conselho? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. No próximo domingo, daremos início à nossa nova revista de estudos bíblicos dominicais, Israel, a Igreja e as Festas. Durante todo um trimestre, estaremos nos aprofundando acerca da importância e do significado que esse tema representa na Bíblia. Os temas dos estudos são: Estudo 1, as Festas do Senhor. Estudo 2, o Sábado. Estudo 3, a Festa da Páscoa. Estudo 4, a Festa dos Pães Asmos. Estudo 5, a Festa das Primícias. Estudo 6, a Festa de Pentecostes. Estudo 7, a Festa das Trombetas. Estudo 8, o Dia da Expiação. Estudo 9, a Festa dos Tabernáculos. Estudo 10, a Festa do Purim. Estudo 11, a Festa da Dedicação. E, por fim, estudo 12, a Festa do Jubileu. Lembrando que a revista será disponibilizada em nossas plataformas digitais. E caso queira adquiri-la em formato impresso, basta entrar em contato com o pastor Heber. Então, não se esqueça, nesse domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a nova revista Israel, a Igreja e as Festas. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.